pessoal, para você que está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Lisa Mori. Vamos lá então para mais um vídeo aqui no canal. Gente, sinto muito pelo cabelo molhado, só que é aniversário da minha filha, então tive que dar um jeito no cabelo, lavei, daqui a pouco vou dar uma preparada para o aniversário da minha filha, para a festinha dela de aniversário. Então, sinto muito pelo cabelo molhado, porque a gente grava quando tem tempo. Então, o tempo é esse. Vamos lá para o vídeo de hoje. Lisa, os suíços, eles gostam dos brasileiros? O que que você vê por aí? O que que você já escutou por aí? O que que você já percebeu aí na Suíça em relação a brasileiros? Vamos lá a essa questão? Bom, lembrando sempre aqui que é as coisas que eu vejo, as coisas que eu percebo, as coisas que eu acabo escutando, até por viver em um meio social totalmente suíço, eu vou falar pelo que eu vejo. Se você mora aqui na Suíça, se você percebe, vê as coisas de uma outra forma, aí na onde você mora, no seu cantão, na sua cidade, na família que você vive, se você vive em uma família suíça, ok, sem problema nenhum, até porque a gente sabe que na Suíça tem essas diferenciações linguísticas, regionais, culturais, em relação a cada cantão, em relação a essas divisões que o país tem. Eu moro no cantão de Fribourg, na parte francesa da Suíça, precisamente na região de Gruyère. Vamos lá para esse fato dos brasileiros aqui na Suíça, como os suíços veem esses brasileiros. Os suíços, tá, gente? Não vou falar das pessoas de outras nacionalidades, eu irei falar de suíços. Porque às vezes as pessoas convivem com outras nacionalidades, não vivem em um meio tipicamente suíço e acaba falando sem ter uma interação, sem estar mesmo inserida nesse meio de suíços. O que eu vejo, eu percebo, que eu já escutei aqui no país, aqui basicamente no meio onde eu vivo, eles não têm nenhuma relação diferenciada por as pessoas serem brasileiros. Em relação a mim, Lisa, nunca senti nenhuma diferenciação pelo fato de eu ser brasileira. Se eu falar que eu já senti, que eu já vi, estarei mentindo, então eu não iria aqui contar uma história. Talvez, pode ser, quem sabe, por meu marido ser suíço, ter nascido e crescido na cidade onde eu moro, porque isso também se conta, né? Meu marido ele é conhecido na cidade, a família é conhecida na cidade, então é uma família benquista. Meu marido, minha sogra, os meus enteados são pessoas benquistas na cidade, são pessoas que os outros comentam sempre bem dessa família, da família que eu faço parte aqui na Suíça, graças a Deus. Pode ser que isso tenha alguma influência por eu ser brasileira e ser esposa do meu marido? Acredito que possa ter. Em outros lugares que eu já fui abordada simpaticamente, gentilmente, com muita cordialidade, por eu ser brasileira, sem ter relação nenhuma com o meu marido, já aconteceu comigo também. Em outros lugares, as pessoas me abordarem por eu ser brasileira, por o meu acento, né, o meu sotaque ao falar francês. Ai, você é brasileira? Já identificarem que eu sou brasileira, também sempre fui muito bem recebida. E uma coisa, curiosidade, que essa semana eu estava no COP, nem aqui da minha cidade, no COP da outra cidade, e a menina do caixa, nem era uma menina, já era uma senhora. Não, uma senhora não. Deveria ter o quê? Uns 40 e poucos anos? É, uns 40 e poucos anos. Gente, minha idade, eu falando senhora. Não, uma moça, uma jovem senhora, da mais ou menos da minha idade. Quando eu falei com ela identificou o meu sotaque como um sotaque de brasileira. Falarem bem do Brasil. Nossa, mas você é brasileira? E ainda comentarem, não foi só uma vez, foram algumas vezes, e falando bem francamente das minhas percepções aqui no país, depois de quase 8 anos morando aqui na Suíça, eu vejo que os suíços, vou falar suíços, tá, gente? Não estou falando de alemães que moram na Suíça, italianos que moram na Suíça, franceses que moram na Suíça. Eu estou falando do povo suíço. Então, o povo suíço, eu não vejo que eles tenham, assim, uma grande dificuldade em aceitar estrangeiros de modo geral, né? Tanto que aqui moram bastante gente. Claro, evidente que eles fazem-se críticas e fazem-se, criticam mesmo,
qualquer estrangeiro que não cumpre as regras, as normas, os sistemas do país. E isso acontece muito mais agora, eles criticam muito mais agora, até de quando eu vim para cá, quase 8 anos atrás, porque depois vieram muitos refugiados, pessoas de outros países com problemas de guerra e tudo, que vieram aqui para o país. Eles não tiveram aquela educação que os suíços tiveram, com escolas, em relação às regras, que aqui se aprende na escola, de pequenininho, as regras, todo direitinho. De piquititico, eles vão lá seguindo já o sistema retinho, quadradinho, em relação de como você vai ficar inserido na sociedade, como você deve se comportar na sociedade. Então, isso a gente vê desde pequeno, quando você anda na rua e as pessoas pequenininhas, as pessoinhas pequenininhas já te cumprimentam com um bonjour de manhã, te cumprimentam na rua, desde pequenininho. As crianças, você tá saindo de casa, indo trabalhar e cruza já com um pequenininho para a escola, ele vai te cumprimentar. Os suíços aprendem desde pequeno. Então, quando é grande, vai seguir na mesma linha. Claro que para toda regra existe uma exceção. Tem aqueles suíços que não têm educação? Evidente que tem. Como em todo lugar, sempre tem alguns que fogem à regra. Mas, de modo geral, os suíços são conhecidos pela disciplina, pela cordialidade, pela educação e por seguir as regras. Então, qualquer pessoa, independente da nacionalidade, se for brasileiro, alemão, italiano, francês, eles sim vão criticar se você não segue a regrinha. Nem que seja, se te cumprimentam na rua e você não responde. Eles detestam. Meu marido é um que detesta. Se ele tá cruzando assim com alguém na rua e ele cumprimentar e a pessoa não responder, meu marido fica revoltado. Ele não gosta. E isso acontece muito com alguns estrangeiros. Então eles criticam o quê? Eles têm uma nacionalidade é mal vista quando não segue as regras de educação, de etiqueta, de comportamento social. Então isso incomoda muito os suíços, independentes de ser brasileiro ou não, mesmo se for um suíço, que existe, como eu falei, suíço também sem educação e que não cumpre também as regras. Então isso existe em qualquer nacionalidade. Mas em relação a brasileiros, de modo geral, eu nunca escutei uma crítica bem pejorativa em relação a brasileiros. Já escutei de outras nacionalidades, mas em relação a brasileiros, não. Tem umas duas nacionalidades que é evidente que eu não irei comentar aqui quais são, que os suíços, de modo geral, eles criticam muito em relação pelo fato de não seguir as regras, não saber se comportar no ambiente, segundo as regras suíças de bom comportamento. Os meus enteados, quando eles não eram casados, eram mais novos, um deles, uns 6 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, assim que eu cheguei aqui na Suíça, ele parou de ir na discoteca que tem na cidade vizinha, porque ele já tinha se aborrecido 2 vezes na discoteca, porque rapazes da mesma nacionalidade, então de uma nacionalidade lá, 2 rapazes em 2 vezes diferentes, mexeram com a namorada dele. Então isso, para um suíço, tanto quanto para nós brasileiros, é complicado, né? Porque suíço, gente, você tá andando na rua, eles não mexem com você, não faz um fio-fio assoviando se você estiver bonita passando na rua, eles não te olham indiscretamente de forma de te constranger, eles não olham. Quem mora aqui na Suíça sabe que suíço, quando passa uma mulher bonita na rua, eles não ficam assim, lambendo a mulher com os olhos de cima a baixo. Então, isso não acontece. Mas pode ser que eles falam justamente de brasileiros? Pode ser sim. É claro que não irão falar na minha frente. A questão que falam e comentam comigo em relação ao Brasil é mais questões políticas, questões sociais do país, cultura geral em relação ao país, política, economicamente, socialmente, a parte geográfica do país também, que às vezes querem conhecer, mas onde tem o Pantanal, aonde tem a Amazônia, aonde que tem praias bonitas.
No Brasil neva, quando eu falo que no Brasil neva, então essas questões geralmente que acabam comentando comigo. Em relação ao povo, de modo geral, é o que todo mundo fala, é um país que as pessoas são sorridentes, tem belas praias, questões assim, tem gente da antiga, né? Pelé, os mais novos, Ronaldinho, Neymar, não gosto do Neymar, isso eles falam muito aqui, não gosto do Neymar, Neymar joga, só fica caindo no chão. Essa é uma questão também de esporte que acabam comentando comigo. Agora, em relação a eu não gosto de brasileiro por causa disso ou daquilo, não. O que eu vejo quando em relação a mim, sempre quando alguém sabe que eu sou brasileira, fico até feliz de estarem conversando com uma brasileira, ainda mais se for uma pessoa que já conhece o Brasil. Então isso já aconteceu algumas vezes aqui comigo em questão de ser brasileira. Tinha uma vizinha que ela é amiga dos meus enteados e ela fala um pouco comigo em português. Ela é suíça e de vez em quando ela tenta falar um pouco de português comigo. A mãe dela fala português fluente, então ela fala comigo: Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Que legal! Então ela conhece algumas palavras em português. A mãe dela fez curso de português. Tem um rapaz que mora aqui na cidade, um rapaz com mais idade, 50 e poucos anos. Ele tem casa no Brasil, lá no Ceará. Ele namora uma amiga da família. E uma vez a gente estava numa festa aqui da cidade e eu estava perto dessa amiga da família, conversando com ela, e ele chegou. Aí ela falou: Olha, ela que é brasileira, ela que é brasileira. Não o conhecia ainda e ele veio falar comigo feliz. Ai, você é brasileira? Amo o Brasil, adoro o meu Ceará. O meu Ceará. Veio, falou comigo em português, para português fluente, deu beijinho e contente, ficou conversando comigo. Ai, eu adoro o Brasil. Ai, não estou vendo a hora de chegar dezembro e ir pro Brasil. Foi até a primeira vez que ela foi no Brasil com ele. Então ela estava felicíssima de conhecer o Brasil. Tem o quê? Tem uns 2 anos isso. Então, para vocês verem, quando as pessoas sabem que tem um brasileiro no ambiente, se for então uma pessoa que gosta do Brasil, que já tenha ido ao Brasil, fica feliz em conversar com você e saber que você é brasileira. Então essa é a impressão que eu tenho. De modo geral, no apanhadão, assim, nesses meus 8 anos que eu moro no país, as pessoas gostam muito do Brasil, perguntam onde você mora, aí falam do Rio de Janeiro. Fica, olha, o Rio de Janeiro, olha, que sorte! No Rio de Janeiro, praia, sol. E o frio aqui, como você vê o frio aqui? Você tá gostando da neve? E a neve? Aí eu falo, tem que suportar, né? Tem que suportar a neve. Fazer o quê? Aqui neva, né? No Brasil faz sol, aqui neva. Então eles sempre ficam muito querendo saber também a adaptação, como foi, tua família mora aqui, e a tua família lá, como é que é? E a tua filha fala português? Que legal ela fala português. Quando eu falo, sim, ela fala português. Aí vão e, ai, que legal, que sorte a dela, cresci aprendendo 2 línguas, isso aí, ensina mesmo, que legal. Então eles gostam muito. Do que eu vejo de modo geral, é isso. Nós sim somos bem vistos aqui na Suíça. É claro, gente, tem exceções, sem dúvida nenhuma. Tudo depende da pessoa. Como já falei em algum vídeo aqui que tinha uma menina que casou com um amigo do meu marido de infância, ela era brasileira, ela trabalhava na casa das primas, aqui na Suíça. Ele conheceu, casou com ela. E no dia do casamento, eles já desmancharam o casamento. Ela bebeu demais, pegou a aliança, atacou nele e saiu andando na cidade vestida de noiva e bêbada. Foi parar na casa da minha sogra. Já contei essa história aqui, né? Então, ela morava na casa das primas. Ele casou com ela, a cidade, os convidados foram pro casamento. Não importa, é ele que tá casando, que case, casou lá bonitinho. E ela faz esse vexame na festa de casamento. O que irão falar dessa brasileira? Bebeu, olha, fez um escândalo, olha, tá vendo? Ó? Aí vão começar a criticar o quê? A profissão da menina, né? Evidente, né? Ah lá, tirou ela da casa das primas, o que que ela fez? Então, para vocês verem, tudo também é o comportamento. O que que eu falei? Se não segue um padrão de comportamento, as regras de etiqueta, fica difícil, né?
a pessoa fica mal falada na cidade. Então, tudo se depende. Eu, Lisa, se eu também não fosse uma pessoa educada, seguindo as regras de comportamento, etiqueta social, tudo, não cumprimentasse as pessoas na rua quando eu passasse, estar sempre com a cara fechada, sem dar um bom dia para alguém, não tratar bem as pessoas que vêm falar comigo. É evidente que eu também seria mal vista na cidade. Olha lá a esposa que o Vivi casou, que aqui chama o meu marido de Vivi, apelido carinhoso de pequenininho que a mãe deu. A cidade e os amigos do meu marido cumprimentam assim, o chamam assim, né, pelo apelido de infância dele, os amigos mais chegados. Vão falar o quê? Vivi casou com essa brasileira, olha, sem educação, dá nem um bom dia. É evidente que vão falar o quê de mim? Se no meu trabalho também eu não tivesse um comportamento social adequado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem? Iriam falar o quê? A mesma coisa, né, gente? Olha que brasileira sem educação. Olha que brasileira estranha, né? Então tudo depende de comportamento, você saber se comportar nos lugares de acordo com a etiqueta. É claro que eu não vou ficar lá mostrando as minhas canjicas para todo mundo, né? Também eu não trabalho assim, nem ando assim na cidade também, né? Quando me cumprimentam. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Seguindo, né, gente? O que a regra da boa educação condiz, tanto aqui na Suíça como no Brasil, né? Então eu não me transformei por morar aqui na Suíça. Eu já era assim no Brasil. É evidente que eu não saí no Brasil dando bom dia para todo mundo na rua, até porque meu marido faz isso lá também no Brasil e as pessoas não respondem. Ele fica chateado quando ele passa, a pessoa não responde o bom dia que ele deu. E ele fala em português bonitinho, bom dia. E as pessoas às vezes não respondem e ele fica chateado. Então no Brasil eu não vou dizer que eu saia dando bom dia para todo mundo porque eu não dava. Não dava. E para quem aí estava curioso em saber como os brasileiros são vistos aqui na Suíça, de modo geral é assim que se passa a nossa imagem aqui na Suíça. As pessoas gostam sim dos brasileiros. Eu vou ficando por aqui, que eu vou lá enrolar uns brigadeiros pro aniversário da minha filha, adiantar. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe também a sua sugestão de vídeo, para mim é muito importante saber o que vocês querem ver aqui no canal. Muito bem-vindos aos novos inscritos, obrigada, seja bem-vindo, sinta-se à vontade para comentar o vídeo, deixar também a sua sugestão de vídeo aqui para mim. Eu estou no Instagram, @lisamore, Vida na Suíça. Beijo pessoal, fica com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.